Mais um atentado terrorista comove o mundo. 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando uma van atropelou uma multidão em Barcelona, na Espanha. A agência do Estado Islâmico afirma que o grupo extremista reivindicou a autoria do ataque, que deixou em pânico brasileiros que moram ou estavam a turismo na cidade. O atentado aconteceu nas Ramblas, região turística no centro de Barcelona. A cidade está lotada de turistas de todo o mundo. O verão europeu, as férias escolares e as festas eletrônicas famosas na região deixaram as ruas da cidade ainda mais cheias. Natália Duarte mora em Belo Horizonte e está viajando com a mãe. Elas chegaram hoje em Barcelona e passaram pelo local pouco antes do ataque. Depois fomos lá para a igreja de Barcelona. Foi um momento que as pessoas estavam correndo muito, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí quando a gente perguntou, falaram que estava acontecendo um atentado terrorista na Rambla, lugar que a gente estava. Elaine, que também é de Belo Horizonte e mora há 5 anos na Espanha, conta que está muito assustada e com medo de novos atentados. Estou muito assustada com tudo isso, porque estão dizendo que esse ato não vai ser isolado, que terão outras ocorrências desse tipo. A cidade está parada, o centro da cidade, as pessoas estão isoladas dentro das lojas, dentro dos shoppings, dentro dos restaurantes. Esse também é o medo da jornalista Cleide Lene, que vive há 10 anos na cidade. É um sentimento de pânico total, porque o último atentado que teve em Barcelona, eu ainda não morava em Barcelona, na Espanha, e sempre me senti segura. E um acontecimento assim, o que demonstra é a fragilidade do sistema. 2 suspeitos de participar do ataque foram presos. Não há relatos de brasileiros entre as vítimas. Toda a atualização dessa tragédia você confere daqui a pouco no SBT Brasil. Foram divulgadas imagens pouco depois da explosão da usina da Gerdau em Ouro Branco nesta semana. 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. A gente vê aí funcionários correndo nas instalações da metalúrgica, vocês vão ver. O acidente foi em alto forno e ainda está sendo apurado. O serviço de manutenção que estava sendo executado na coqueira 2 está paralisado. Segundo a Gerdau, as outras áreas estão em operação. Uma perseguição policial terminou com 2 homens presos e 2 pessoas atropeladas nessa manhã no bairro Coração Eucarístico, em BH. Os detidos estavam em um carro roubado e com placa clonada. A PM recebeu a denúncia de que um Fox tomado de assalto circulava pela Via Expressa. Viaturas da corporação localizaram o carro e houve perseguição. Durante a tentativa de fuga, os criminosos bateram em 2 carros e atropelaram um casal que estava em uma motocicleta. Ainda segundo a polícia, militares que atendiam à ocorrência atiraram na direção do veículo para tentar conter a fuga dos criminosos, que praticavam manobras perigosas. Os 2 homens acabaram presos. Uma arma e munição foram apreendidas. As vítimas da moto tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital. 4 bandidos roubaram 2 carros e atiraram contra um policial militar em Betim, região metropolitana de BH. Um foi preso e 3 fugiram. Abaladas, as vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram que foram rendidas por criminosos nesta avenida, uma das principais de Betim. O Ponto Branco, em frente ao shopping, a picape perto deste ginásio. Os bandidos agiram da mesma forma. Usaram a Palio Weekend, que pertence ao pai de um dos ladrões, para fechar a pista e, armados, abordaram as vítimas. Uma das vítimas parou um militar que voltava para casa de moto e informou sobre o roubo. O policial pediu reforço e começou a perseguição. Neste ponto do bairro Brasileia, o militar foi visto pelos bandidos. Eles, então, atiraram contra o policial, que revidou. O ladrão que dirigiu o ponto roubado perdeu o controle do veículo, subiu aqui na calçada e atingiu este poste de sinalização. Em seguida, ele e o ocupante do veículo desceram correndo e fugiram em direção àquela mata. Foi aí que os moradores perceberam a confusão e desceram para a rua para tentar ajudar o militar. O policial deitou e eles deram 5 tiros no policial. O policial saiu correndo atrás deles até mais ou menos uns 200 metros. E ali ele voltou, porque ele já estava sozinho, ele voltou. E nisso nós acionamos as viaturas chegaram e fizeram o rastreamento. Este homem também é militar e estava de folga na casa de amigos. Ele deu cobertura ao colega de farda,
Uma bala atingiu o colete do soldado, que foi parar no chão durante a troca de tiros. O policial estava fardado e realmente eles atentaram contra a vida do policial, mas graças a Deus o desfecho foi positivo. Vitor Felipe Souza de Gasperi, de 21 anos, foi levado para a delegacia. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e munição. O telefone celular de uma das vítimas também foi recuperado. Os outros 2 criminosos abandonaram a picape roubada no aglomerado Teresópolis, em Betim. O carro foi recuperado, mas os autores não foram localizados. Um menor de 16 anos, que seria o passageiro do ponto batido, também não foi localizado. A situação está complicada, né? Mas a Polícia Militar está aí, está trabalhando e, na medida do possível, a gente está aí combatendo o crime. A Justiça de Minas condenou a 20 anos de prisão o jornalista acusado pela morte de uma empresária de 30 anos. Ela foi assassinada a facadas dentro de uma igreja na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, em outubro do ano passado. Simone Marca, de 30 anos, levou várias facadas. Segundo a polícia, o jornalista Marcos Ferreira da Silva não aceitou o fim do relacionamento. De acordo com as investigações, a vítima terminou depois de descobrir que o homem era casado. Testemunhas contaram que Simone foi ameaçada e agredida antes de morrer. A polícia disse que ele chegou a ser preso e matou a ex 9 dias depois de deixar a cadeia. A mulher foi assassinada durante a missa na igreja de São José, em outubro do ano passado. Na época, Marcos falou com a imprensa na delegacia. Tinha um material no meu carro, tinha uma faca que eu mexo com o cavalo, cascar alguma outra coisa. Eu peguei essa faca, desnorteado, louco, sem, assim, saber o que fazer. Cheguei próximo e aconteceu isso. Esse é somente mais um dos inúmeros casos chocantes que presenciamos todos os dias contra as mulheres. Lá em Divino, na zona da Mata, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um saco de lixo. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima. Patrícia Cássia de Freitas, de 38 anos. O corpo estava dentro de um saco de lixo, debaixo de uma escada de uma casa lá na cidade. Segundo informações de vizinhos, eles viram aquele volume dentro do saco, não entenderam nada, chamaram a polícia. Quando os militares abriram, estava lá o corpo da mulher já em estado de decomposição. De acordo com o relato da polícia, havia um pano na boca da mulher, o que dá a entender que ela foi morta por asfixiamento. E ainda segundo a polícia, havia marcas de violência no corpo. Testemunhas disseram que a mulher estava se separando de um casamento de 9 anos e que teria tido algumas brigas com o marido. A sogra do homem disse que o homem esteve no início da semana na casa dela, levou a criança, que é filha do casal, entregou para a sogra, dizendo que ia levar o carro na oficina e que a filha dela havia ido para o Rio de Janeiro. Depois disso, o homem não foi visto mais. Para a polícia, ele é o principal suspeito de ter matado a mulher. O Jornal da Alterosa abre espaço agora para a solidariedade. Uma jovem de Arcos, no centro-oeste do estado, pede a sua ajuda para continuar a luta contra um tipo de câncer. Amigos da paciente, de 25 anos, lançaram uma campanha para arrecadar dinheiro e comprar os medicamentos necessários no tratamento. Em maio de 2016, a jovem descobriu que estava com linfoma Hodgkin, que atinge o sistema linfático, um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade. Dani, como é conhecida em Arcos, chegou a fazer um transplante no ano passado. Dani já passou por quimioterapia, mas agora o único tratamento deve ser feito com um remédio que custa cerca de R$17 mil cada frasco. Ela pode precisar de até 32 unidades e o custo chegaria a R$544 mil. Ele vai agir só nessa célula doente. Aí a célula vai diminuir ou entrar em remissão completa para eu poder fazer um novo transplante, porque eu não posso fazer quimioterapia mais, porque eu fiz um protocolo muito intenso, não adianta me submeter a outro ciclo de químio que não vai surtir efeito. O SUS só fornece o medicamento caso seja obrigado pela Justiça. A família já está com processo judicial, mas ainda não há decisão. Enquanto isso, amigos da jovem decidiram se mobilizar para arrecadar dinheiro. Nas redes sociais, a campanha Todos pela Dani ganhou força. A expectativa que a gente tinha sobre essa campanha
foi ultrapassada. Para sensibilizar os moradores, amigos decidiram distribuir panfletos e preparar eventos para arrecadar dinheiro para a compra do remédio. Dia 20 vai estar tendo um evento na exposição de Arcos. Lá a gente vai estar pedindo uma taxa de R$10, que é um ingresso que está sendo vendido já em vários pontos da cidade. Vários cantores da região estão participando da campanha, como a dupla João Marcos e Nando. Conto com a ajuda de todo mundo para eu conseguir comprar a medicação do mês de setembro. Vale então reforçar a campanha. As informações para ajudar a paciente estão na página do Facebook Todos pela Dani. No site da Vaquinha Online, a arrecadação é feita pelo link Vamos Curar a Dani. Um dia depois de a Justiça liberar os aplicativos como Uber e Cabify em Belo Horizonte, taxistas se reuniram com o prefeito Alexandre Calil e pressionaram o município a regularizar o transporte privado de passageiros. O prefeito prometeu discutir o assunto mais vezes nos próximos dias. Taxistas que trabalham no ponto em frente ao Tribunal de Justiça estavam indignados com a decisão, que saiu dali, de bem perto deles. Com essa decisão da Justiça, vai aumentar o número de motoristas usando o aplicativo. Tudo de ruim, né? Porque na medida que vai só aumentando o carro aí e a competitividade o preço é bem mais barato, né, do Uber. A partir de agora, os motoristas parceiros de plataformas de transporte baseadas em programas para smartphones não precisam mais de liminar e nem podem ser multados. O Tribunal de Justiça entendeu ainda que esses condutores não estão sujeitos a cadastramento na BH Trans, apenas na empresa representante de cada aplicativo. O diretor de comunicação da Associação dos Motoristas Individuais Privados de Minas Gerais diz que o melhor caminho é a legalização. Ela tem que partir de Brasília, mas no entendimento de boa parte dos magistrados, pode ser feito sim uma legalização por parte da prefeitura, mas desde que respeite critérios. Não prevalecer uma classe em detrimento da outra. Nessa manhã, taxistas se concentraram na porta da prefeitura. Representantes da categoria se reuniram com a BH Trans e com o prefeito. O pedido é a regulamentação do transporte via aplicativo. Nós vemos carros aí rodando de tudo quanto é tipo de níveis, né? Então essa regulamentação é muito importante e vai ter o mesmo critério que os taxistas têm, é isso que a gente busca. E nós vamos estar em contato permanente na mesa para essa regulamentação, ter a participação dos taxistas, dos aplicativos e da prefeitura, que é o poder público que vai regulamentar isso tudo. A população não vai ser afetada, porque não interessa nem para o aplicativo, muito menos para o táxi, muito menos para a prefeitura, que a cidade entre em colapso ou caos. Eu acho uma boa, porque aí vai dar emprego, sustento para todo mundo, entendeu? Porque não adianta, eu acho que todo mundo é ser humano, todo precisa de sustento. Tanto faz o pessoal da Uber quanto os taxistas, né? Essa é a minha opinião, entendeu? Não adianta tirar de um e prejudicar o outro, eu acho que aí não é correto. O Uber, ele é uma taxa bem mais justa, né? E não falo nem do conforto, eu falo da taxa justa que faça com que seja mais acessível. Bom, enquanto o assunto estiver em discussão na prefeitura, os taxistas decidiram suspender as manifestações na capital. E já que o assunto é transporte urbano, a nossa equipe esteve hoje num seminário da Sociedade Mineira de Engenheiros, que está discutindo a mobilidade nas grandes cidades, incluindo Belo Horizonte. Aqui na capital, o que não falta é uma enxurrada de reclamações. Uns 40 minutos, às vezes até 1 hora. A entrada da área central é uma área que atrasa muito, tanto no móvel quanto no ônibus comum. Não, é muito estressante, nossa. Mais de 1 hora para ir e voltar todo dia. Esse é o tempo médio para se deslocar para o trabalho na capital mineira. A pesquisa é do Observatório das Metrópoles, que colocou Belo Horizonte na 23ª posição no ranking de mobilidade urbana entre as 26 capitais e o Distrito Federal. Quesito que ajudou a classificar como nível médio a cidade na avaliação do bem-estar da população. Há anos o metrô espera por ampliação. O MOVE ganhou faixas exclusivas em alguns corredores, mas ajudou a formar gargalos e congestionamentos. Pedalar é um desafio pelos morros e algumas ciclovias que levam a lugar nenhum. Quem pode, anda a pé. O cansaço, parece que a gente fica com a cabeça pesada, o barulho o tempo inteiro, é muito cansativo. Interfere na qualidade de vida das pessoas, sim.
O desafio de solucionar esses problemas é tema do seminário da Sociedade Mineira de Engenheiros. É necessário a engenharia se aproximar, né, dos órgãos gestores do trânsito, da infraestrutura, para que a gente possa trabalhar esse passivo e fazer as obras que a cidade precisa para criar os corredores necessários para que a população possa deslocar sem o desgaste que está sendo atualmente, um estresse. Então não se pode falar em processo algum de desenvolvimento socioeconômico que não se envolva a capacidade, o potencial técnico, né, a ética do engenheiro. Entre os painéis, a necessidade de se ampliar as ferrovias, que agora vão contar com pesquisas de um instituto próprio. Desenvolver conhecimento da engenharia ferroviária em todas as etapas, né? Com formação, com treinamento, realizando pesquisas, testes, criando padrões e certificando empresas. É de extrema importância para que a gente possa ter algo como tem nos outros países e que a gente possa fazer um transporte ferroviário cada vez melhor, mais econômico, mais seguro de todas as formas. Daqui a pouco, o Bate-Papo JA de hoje é com o artista daqui de Belo Horizonte, responsável por dar vida aos personagens mais conhecidos dos quadrinhos americanos. Ele é um dos convidados do maior evento do universo de animes, mangás e games do estado, que vai ser realizado neste fim de semana. Voltamos em instantes, fique com a gente. Bate-Papo JA está começando e hoje nós vamos falar de quadrinhos. Gibis como os do Batman, Super-Homem, Liga da Justiça, Vingadores fazem parte da vida de quase todo mundo, não é? Pois boa parte desse universo dos quadrinhos é criada pelas mãos desse artista mineiro, que é o nosso convidado do bate-papo de hoje, Sandro Ribeiro. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. Há quanto tempo você entrou nesse universo? Então, já tem 9 anos de carreira, tá? Eu tive a minha estreia na Marvel Comics, onde eu trabalhei no título dos Vingadores. Depois disso eu fui para DC Comics, onde eu trabalhei com Super-Homem, Liga da Justiça, Teen Titans, Tornado Vermelho. E também já trabalhei em outras editoras americanas, como Image, Valiant, Avatar e W Brothers, Dynamite, enfim, várias. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, tá? Em momento algum a gente precisa ir aos Estados Unidos. São necessários 5 profissionais para que você consiga fazer uma história em quadrinhos, tá? Dentro do estilo americano. Você precisa de um roteirista, logo em seguida você passa para a mão do segundo profissional, o desenhista. Depois disso, o arte finalista, que é o que eu faço. A gente trabalha com processos de luz e sombra, profundidade, textura, divisão de planos, enfim. O desenho ele tem que sair da minha mão vivo. Depois disso, a gente vai para a mão do próximo profissional, colorista. Depois dele colorido, a gente vai para a mão do último profissional, que é o cara que vai colocar os balões de fala e as onomatopeias. Depois disso, pronta a revista. Nós vamos estar no Anime Festival, né, que vai acontecer nesse próximo final de semana e vai ser no Colégio Pio XII. Nós vamos estar responsáveis lá por uma exposição de desenhos e também vamos dar oficinas de desenho, onde nós vamos ensinar noções básicas de desenho para as pessoas que gostariam de trabalhar com desenho ou que gostam de desenhar, mas ainda não sabem por onde começar. E ainda dá tempo de participar, Sandro? Sim, dá tempo. As inscrições podem ser feitas tanto pelo site, tá, quanto também na hora do evento, ali já próximo do horário da oficina. Certo, valeu, obrigada. Eu agradeço, tá? Eu espero todo mundo lá junto com a gente nesse final de semana. Inscrições, então, e mais informações no www.animefestival.com.br, 19 e 20 de agosto, no Colégio Pio XII, aqui em BH. Até a próxima, pessoal.
O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia nesta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta a partir das 7h15 da noite. Assista agora ao SBT Brasil, que traz todas as informações sobre o atentado terrorista em Barcelona. Tchau.